Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Hoje nós vamos aprender a como realizar uma conexão com um banco de dados utilizando o JDBC. Então, a início, o nosso projeto ele vai se parecer um pouco com isso. Na verdade, a estrutura completa seria essa estrutura de código e nós vamos abordar aqui também tratamento de exceções. Nós não vamos nos aprofundar no tema, porém, se busca ter essa matéria, tem muitos vídeos relacionados no YouTube. Então, aqui a gente vai dar uma pincelada sobre tratamento de exceções. Nós vamos utilizar aqui o Try with Resources, que seria uma forma mais segura também. Então, vamos para a prática. Primeiro, nós vamos fazer um projeto Maven. Por que um projeto Maven? Porque esse é um projeto que ele vai organizar a estrutura. Ele é um projeto Java e ele vai organizar essa estrutura desse projeto. Tanto a estrutura de bibliotecas quanto configurações, configurações iniciais. Então, vamos iniciar aqui, clicar em Maven Project. Certo, aparecendo nessa tela, pode fligar, deixar aqui ativado e clicar em Next. Archetype. O que seria isso? Isso aqui é o que vai definir a nossa estrutura inicial do nosso projeto. Então, conforme o que nós escolhermos, é o que nosso projeto ele inicialmente vai definir, vai ser definido estruturalmente. Então aqui, para banco de dados MySQL, conexão com JDBC, vamos pesquisar sobre seria essa opção aqui, ok? Então, no Group ID seria essa descrição. E aqui, como você está vendo, pode escolher ela e clicar em prosseguir. Aqui é o nome que nós vamos dar à nossa pasta, ao nosso arquivo, na verdade, né? Certo. Ao clicarmos em Finishing, vai aparecer todo o carregamento do nosso projeto. E nós vamos apenas confirmar com o Y. Parece que nós já temos um projeto com esse nome. Calma aí. Aqui basta digitar o Y e dar um Enter. E pronto. Build Success. Aqui nós vamos abrir nosso projeto. Nós já vamos vir aqui. Certo. O que nós precisamos ter em mente? O Maven, ele para a gente poder, para podermos conectar com o banco de dados, nós precisamos do drive desse banco. Como nós vamos utilizar aqui o MySQL, então nós vamos ir lá no Chrome ou em qualquer outro navegador e vamos buscar essa dependência. Aqui está até descrito já. Vamos pegar a mais recente, sua versão.
certo? Seria isso aqui, ok? Então, pode copiar. No nosso projeto, nós vamos ter um arquivo chamado pom.xml. Dentro desse arquivo, vão ter as dependências. E dentro dessas dependências, a gente vai colocar essa dependência desse driver aqui dentro do projeto. Aqui, ó, dependências. E aqui dentro e cola. Isso aqui eu vou apagar. Certo. A início, o que nós vamos precisar aqui? Nós vamos precisar, na verdade, instanciar uma variável de referência, um objeto, na verdade, que seria a nossa via de conexão com o banco de dados. Eu já vou explicar o motivo por eu colocar nulo. Vamos já colocar aqui a nossa conexão. Certo. Esse driver manager, ele vai ser a nossa classe que vai gerenciar as conexões do JDBC. E dentro dessa conexão, nós temos também esse connection, que ela vai ser um método responsável por fazer a conexão com o banco. E aqui dentro nós vamos colocar tudo em aspas. Ou seja, aqui vai ser a nossa URL, já vou explicar. Aqui o nosso usuário e aqui a nossa senha. Isso aqui é a senha de um projeto que eu tenho, então vou colocar aqui como parte explicativa, até porque esses dados são bem sensíveis. Então aqui nós vamos fazer o seguinte: vamos colocar JDBC, dois pontos, MySQL, localhost. Aqui seria a porta. Na verdade aqui seria só um. E aqui seria o banco que nós vamos se conectar. Então assim, essa aqui é uma parte bem importante, porque aqui é a parte de conexão. E se a conexão for bem sucedida, nós vamos colocar aqui uma mensagem dizendo que foi bem sucedida. Certo?
Ok, aqui seria a parte de tratamento de exceções, ou seja, o sistema ele está apontando que no decorrer dessa conexão pode, né, ser encontrado um erro na autenticação com o banco, ou seja, uma exceção do tipo SQL exception. No tratamento de exceções, nós estudamos assim, ó. Existem as exceções do tipo checked, do tipo unchecked. SQL exception é do tipo checked, ou seja, é obrigatoriamente tratada, ou seja, nós precisamos tratar essa conexão. E como nós fazemos isso? Com try e catch. Aqui nós vamos fazer o seguinte: colocar um try, ele vai tentar início realizar essa conexão. Se caso a conexão der errado, ou seja, o sistema mesmo avisou, uma exceção do tipo SQL exception, nós vamos printar uma mensagem. Opa, calma aí, que cabaçada. Certo. Se a conexão for bem sucedida, vai aparecer essa mensagem. Se der algum erro, vai aparecer essa daqui de baixo. Ok? Agora nós vamos fazer o que? Nós vamos enviar um comando e retornar esse resultado no nosso console. E como nós vamos fazer isso? Nós temos uma classe que ela vai instanciar um objeto que seria o resultado de retorno. Ou seja, eu vou explicar, vou fazer primeiro o código e eu vou explicar a estrutura dele completa. É bem simples. E o que seria isso? Opa, teve um erro aqui na variável. Aqui seria o meu objeto de retorno e aqui estaria criando um objeto que é o responsável pelo carregamento das informações. Ou seja, aqui eu peguei e criei um objeto que seria o resultado. Então seria como? Aqui está o objeto que tem o resultado, vai retornar o resultado. E aqui, esse método ele vai criar um objeto para realizar a execução da minha query e retornar. Quando ele retornar, ele vai guardar dentro de resultado essas informações e vai me mostrar. Então, por exemplo, certo? Então aqui, ó, eu criei um objeto
que seria o meu resultado, que vai retornar o resultado, ok? Eu criei aqui, esse método ele vai criar um objeto que vai carregar as informações. Essas informações que ele carregar vai ser depositado dentro de resultado, ok? E aqui seria a query de execução, ok? Seria só um método de execução do MySQL. Por que está aparecendo esse erro? Supostamente, no início, a variável precisa estar fora do try, porque é como se ela existisse somente aqui dentro do try. Então, se nós colocarmos ela fora, aí o nosso result set, o nosso resultado, aqui ó, essa conexão vai reconhecer. Aqui a gente só apaga para não ser declarado duas vezes, certo? E aqui surgiu outro erro, no caso uma exceção. O que nós vamos fazer aqui? Colocá-la também dentro de um try. Então o que nós vamos fazer aqui? Tente fazer isso. O que nós vamos fazer aqui vai ser o seguinte: nós vamos informar essas informações em forma de loop, ou seja, para nós podermos printar. Então aqui nós vamos fazer resultado, que é onde as informações estão, se lembra? Aqui o create statement, ele criou um objeto que vai colocar aqui dentro as informações. E aqui as informações, como elas estão vindo na forma de listas, o next ele vai percorrer cada lista. E quando acabar, ele vai ir para a próxima. Mas como não tem nenhuma, vai resultar em false. Então o while ele vai se tornar inutilizável. Então ele vai terminar. Aqui nós vamos colocar o resultado, ponto, get string. Ou seja, esse get string ele vai fazer o quê? Ele vai entrar dentro do banco, na verdade ele vai entrar na própria tabela e eu vou dizer para ele, olha, eu quero campo nome, opa, tem que ser em aspas, esqueci de avisar, nome do livro, meu Deus. Então o loop vai fazer o seguinte, ele vai percorrer, isso aqui não é uma aula de loop, mas eu vou explicar rapidamente. Ele vai percorrer isso aqui tudo, esse print, ele vai reconhecer que dentro de resultado, que seria aqui, que seria a minha tabela livros. Aqui ó, no meu select eu trouxe a tabela livros. Então, dentro do meu resultado, dentro da tabela livros, eu tenho um campo chamado nome do livro. E o que eu vou fazer? Eu vou mostrar esse campo, tudo que tem nesse campo, dentro desse campo. Ou no caso dessa coluna. E aqui nós vamos fechar o nosso try. Só que aí nós vamos precisar do nosso catch. Se caso der algum erro no retorno, nós vamos somente printar uma mensagem aqui.
Opa, esquecemos de lançar a exceção. Lançar não, na verdade, colocar aqui na assinatura. E aqui está o nosso código, basicamente seria isso, mas tem um ponto importantíssimo que não pode ser descartado de forma alguma, que seria a segurança do nosso banco. Então, nosso banco, ele foi aberto, a nossa conexão, só que também ela precisa ser fechada. Mas como nós vamos fazer isso? Através do nosso bloco finale, ou finale, que independente do que aconteça, se executar o try ou o catch, ele vai ser executado de qualquer forma. Então, apenas viemos aqui e colocamos um close. Só que aí vamos precisar também tratar essa exceção. Então, colocamos um try e um catch. Certo? Esse código ele está muito extenso, ele está muito grande e nós podemos também otimizar esse código. Como? Através do try with resources. Novamente, o try with resources ele vai se tratar sozinho, ele vai se encarregar de abrir a conexão e também fechar. Então, o que nós vamos fazer? Aqui na frente nós vamos colocar um parênteses e aqui nós não vamos precisar declarar a nossa conexão. Nós vamos fazer aqui mesmo. Certo. Aqui nós temos o try e podemos deixar também aqui o catch. Então, o que nós vamos fazer vai ser o seguinte. O mesmo vamos fazer aqui em cima. Certo? Então, nosso código ele seria isso. Teve algumas coisas que alteramos com base no que vimos aqui. Foi alterado algumas coisas, incluímos mais um catch. O que nós vamos fazer vai ser o seguinte. Nós vamos mudar esse catch. Certo? Então, aqui nós temos tudo já organizado. Então, o que estamos dizendo aqui? Olha, tente criar essa conexão com o nosso banco. Certo? Se der algum erro, nós
podemos analisar que se der algum erro aqui, ele não vai nem tentar executar esse try, ele já vai vir direto para o tratamento dessa exceção, ok? Então, se continuar, ele vai fazer novamente, tente criar nosso resultado da nossa execução e mostrar esses dados no nosso console. Aqui nós vamos salvar e vamos fazer a execução, rodar. Aqui nós vemos que tem um erro na comunicação com o banco. Certo, pessoal, retornando aqui, o erro foi o seguinte: o driver não estava sendo reconhecido, então eu precisei revisar o projeto aqui para ver qual foi a estrutura. E enfim, a estrutura do meu projeto eu escolhi errada, porém a estrutura que eu indiquei ali na hora estava certa. Então realmente, se você escolheu a estrutura, está certa. São dentro dessas dependências, né, que a gente vai colar o nossa dependência do MySQL, ok? Então basta salvar aqui. O projeto ele precisa ser assim, ok? Se tá assim, tá legal. O meu tava até com um pouco a mais de texto. Então seria isso. A gente pode salvar aqui e aqui, ó, a consulta foi realizada com sucesso, certo? Vamos supor que aqui dentro nós tentamos ler o nosso campo, mas não foi encontrado. Conexão bem sucedida, erro ao retornar os dados. Aqui, ó, não encontrada, coluna não encontrada. Ok? O que está acontecendo? Ele vem aqui, ele não encontrou a coluna, então ele parou de executar. Venho aqui no nosso cat, viu que estava sendo tratado e compilou o texto e mostrou a mensagem, certo? Então, algo muito simples. Tivemos alguns erros só de roteiro aqui, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. E muito obrigado, até uma próxima.